Meus irmãos, o Evangelho de hoje vai nos ensinar a ver a face de Jesus. Lembre-se que Moisés desejava muito ver a Deus e viu Deus de costa. Elias desejava ver a Deus e ele viu no Monte Carmelo, ele viu numa brisa a presença de Deus. O salmista reza a todo momento: vossa face eu procuro, Senhor, não oculteis a vossa face. E nós não ficamos para trás, todos nós queremos ver Jesus. O Evangelho vai nos ensinar a fazer esta caminhada. O texto começa dizendo assim: havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar. Quem seriam esses gregos? O livro dos Atos vai nos ensinar que se tratam de prosélitos, pagãos que simpatizavam com o judaísmo, mas que não eram judeus plenos porque não tinham recebido a circuncisão, mas seguiam muitos costumes e observavam muitos preceitos da lei. Agora imagine só o que era uma romaria no mundo antigo. Eles pegavam a condução disponível, carroças, empreendiam grandes viagens, se bem que os romanos tinham pavimentado as estradas, já tinham melhorado bastante o transporte para a época. De repente eles estão no Monte das Oliveiras, tiraram os cavalos da carroças, desarraiaram os cavalos e eles estão lá, tem uma visão, descansando um pouco, fazendo sua refeição, já tem uma visão deslumbrante da esplanada do templo, uma visão do alto. Eles também sentem o cheiro de churrasquinho dos sacrifícios oferecidos no templo. Escutam o coro dos levitas com harpas, símbolos, com trombetas, coisas maravilhosas. Imagine o entusiasmo desta gente poder ter chegado até o santuário. E eles entram então, assim que possível, na esplanada do templo. Mas, de repente não podem avançar. Tinha balaustrada, e na balaustrada tinha 3 avisos esculpidos em pedra, bem grande, para todo mundo ver. Aqui só pode entrar judeu. Se algum pagão entrar aqui, será morto. Veja que decepção eles passaram. Não puderam chegar perto do santuário. Mas o evangelista João aproveitou-se disso. Como eles não puderam visitar o santuário da antiga aliança, que era uma imagem do verdadeiro santuário, que é Jesus, do novo santuário, o santuário que realmente salva, aí eles, talvez por uma luz do Espírito Santo, eles vão querer ver Jesus. E a quem eles vão pedir ajuda? E por quê? Eles vão falar com Filipe. A razão, obviamente, é porque Filipe, o nome é grego, com certeza ele devia falar grego também. O grego era o inglês da época. E o texto diz que ele vinha de Betsaida. Betsaida é o norte da Galileia. A Galileia, na Sagrada Escritura, aparece como terra dos gentios, terra dos pagãos. E lá tinha a cultura grega era bem difundida. E então Filipe vai ser uma espécie de intérprete para eles. Só que olha uma coisa estranha que aparece no texto. Filipe, quando ouve a palavra que eles desejam, ele vai falar com André. André também é um nome grego. Eu não sei se você sabe, André significa coragem. E Filipe significa aquele que gosta de cavalos. É um nome muito bonito para a época, porque a cavalaria era uma classe de nobres. Então colocar o nome no seu filho de Filipe era uma coisa muito bem quista na época. Mas vamos lá. Uma coisa que nos chama atenção é que Filipe,
pelo que a gente percebe nos evangelhos, é muito decidido e aqui ele fica hesitante. Muitos dizem assim, e concordo com eles, que aqui denota a dificuldade que a comunidade cristã primitiva teve para acolher os cristãos convertidos do paganismo. Agora vamos nos ater nas palavras que os gregos dizem a Filipe. Eles dizem assim: queremos ver Jesus, ou gostaríamos de ver Jesus. Veja mais um outro artifício do grande teólogo São João Evangelista. O verbo que ele usa aqui. No grego, ele não usa o verbo blepo, como se devia esperar. Ele usa o verbo oral, que é diferente no grego. Blepo é ver simplesmente. Oral é ver por dentro, é ver a identidade da coisa. Dá para você entender o uso que ele faz desse verbo numa passagem que está no final do seu evangelho, quando Jesus foi sepultado e ressuscitou. Lá os discípulos correram e lá chegaram, diz assim, e eles viram então os lençóis dobrados e disse assim, e eles viram e o discípulo viu e acreditou. Então ver para São João está ligado com os olhos da fé, não com os olhos carnais. Para você entender um pouquinho mais, vamos lembrar de duas personagens que estão no Evangelho que desejaram ver Jesus. Um negativo e outro positivo. Primeiro vamos dizer assim que é Zaqueu. Zaqueu desejava ver Jesus, subiu até numa árvore e quando ele conseguiu ver Jesus, a vida dele mudou. Jesus disse, hoje vem a salvação para esta casa. Ele se converteu, ele compensou a roubalheira que ele tinha feito, mudou de vida. O outro exemplo negativo era de um personagem que desejava ver Jesus, é Herodes. Herodes desejava ver Jesus, Pilatos o mandou. Mas por que ele queria ver Jesus? Ele queria ver Jesus para, como um grande supersticioso que era, ver se Jesus de fato era capaz de fazer milagres, sinais, ou se pelo menos Jesus era vamos dizer assim, um adivinho capaz de prever o futuro. Como Jesus frustrou esse desejo dele, ele vestiu Jesus de palhaço e devolveu para Pilatos. A diferença está que para Zaqueu era um ato de fé e para Herodes um ato de curiosidade. Agora, estes gregos, será que eles queriam chegar até Jesus para, vamos dizer assim, hoje em dia, né? Tirar uma selfie com Jesus para depois colocar no Facebook? Aliás, muita gente gosta de fazer isso, né? Quando vê uma pessoa famosa, vai tirar uma foto com aquela pessoa famosa, e é como se fosse um troféu e coloca nas redes sociais. Olha outro golpe de mestre do teólogo São João. Por que os gregos vão lá falar com Jesus? Eles estão dando cumprimento a uma profecia que está presente em vários profetas do Antigo Testamento que falavam que os pagãos iam ser atraídos pelo Messias. A principal profecia está em Zacarias capítulo 8, 23. Olha só. Assim disse o Senhor dos Exércitos, naqueles dias 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão um judeu pela vestes, dizendo, nós iremos contigo, porque ouvimos que Deus está convosco. E então por isso, esse sinal messiânico, os pagãos indo atrás de Jesus é muito importante. Agora vamos ver a resposta que Jesus deu a eles. Jesus começa dizendo que chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Para o Evangelho de João, a grande hora é a hora do sacrifício de Jesus na cruz. Depois Jesus Cristo conta uma pequena parábola, dizendo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, viverá só,
mas se ele morrer, dará muito fruto. A interpretação imediata desse texto está associada à morte de Jesus, que como um grão de trigo vai ser enterrado, mas vai ressuscitar. Mas tem um outro sentido menos evidente. Está associado também ao sacramento da Eucaristia, porque a Eucaristia é a segunda e grande doação de Jesus. Primeiro ele doou sua vida física por nós, depois ele se doou se tornando o nosso alimento. E a Eucaristia é feita do trigo triturado e cozido, o trigo que morre, passando pelo moenda e pelo fogo. Aí ele se volta para os ouvintes dizendo: quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem fez pouco caso dela, da sua vida, vai conservá-la para a vida eterna. Nós sabemos que o apóstolo João, ele é bifásico. Para ele, a salvação se dá pela fé em Jesus e pelo amor ao próximo. Ele fala constantemente nas suas cartas: quem diz que crê em Deus e odeia o seu irmão é um mentiroso. Ele volta a falar sobre a sua hora que chegou. E ele diz assim: me sinto angustiado, o que direi? Livra-me desta hora. Será que Jesus está com medo da morte? No Evangelho de João, essa interpretação não é cabível, porque ele nem sequer narra, como nos evangelhos sinóticos, a agonia de Jesus. No Evangelho de João, ele é aquele que afronta a morte, é aquele que considera a morte como uma glorificação. Agora vem em cena uma voz do céu que diz, quando ele fala: glorifica o teu nome, Pai. Uma voz do céu responde: eu o glorifiquei e eu glorificarei de novo. É a terceira vez que a voz do Pai se manifesta no Evangelho de João. A primeira vez foi no batismo, a segunda vez foi na transfiguração e agora neste momento que ele está conversando com os gregos. Aqui, sem dúvida, entra em cena a alusão ao sacramento do batismo, porque o sacramento do batismo vai ser o sacramento que vai disponibilizar, que vai efetuar a salvação na vida de cada convertido. Vamos já para o finalzinho do Evangelho. Jesus diz assim: é agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo deve ser expulso. Pois é, aqui é alusão ao grande exorcismo, que aparece pouco o exorcismo no Evangelho de João. E aqui está o grande exorcismo. A cruz de Jesus vai ser a vitória contra o mal. E o exorcismo é um dos ritos batismais. Agora, os últimos versículos que nós lemos hoje vai nos remeter ao Evangelho do domingo passado. Olha só. Quando eu for elevado na terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar a morte que iria morrer. Devemos acrescentar aquela reflexão que foi feita da serpente de bronze, a qual Jesus evoca falando de si mesmo no Evangelho passado, a profecia de Isaías sobre Sião, dizendo que Sião será uma cidade que atrairá todos os povos como uma luz das nações. Então, o Cristo, que é o verdadeiro templo, que agora vai trair todos a si, todas as nações virão a ele. É a profecia da universalidade da salvação aplicada a Jesus. E assim podemos chegar à conclusão. Acabamos de ver Jesus. Jesus é um novo templo que oferece em sacrifício a si mesmo pela salvação de toda a humanidade que crê nele e que o aceita como Salvador.